Olá a todos, eu sou Esder Franco e pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês aí pelo meu acampamento improvisado aqui. Tava aqui no Monte Namastê, mas chegou a chuva e resolvi falar um pouquinho aí, esperando ela passar aqui e dando uma desparecida na mente. É o que eu tenho para hoje, pedaço de lona, mas tá bom, a vista ali. Há 14 anos que eu tenho ela, minha companheira. Hoje eu tenho outra moto, tudo, mas toda vez que eu gosto de vir aqui, eu gosto de pôr a bis pra ralar. Todo mundo fala que bis é isso aqui, que é moto de moié, que não sei o que. Essa aqui, eu vou falar pra você, ela fez coisa aí que moto grande nunca fez na vida, mano. Essa motinha aqui é top. Entendeu, pessoal? Então vamos aí, então. Eu vou falar pra vocês um pouco sobre essa sociedade fraca. Sociedade fraca. Entendeu? Essa nova sociedade que está sendo criada e constituída com esse conforto todo, com essa tecnologia, com essa praticidade, com essa facilidade, entendeu? E nunca conheceram um lado mais, tipo, trabalhado do mundo, entendeu? Estilo, hoje em dia as pessoas recebem iFood, 99 Food na porta da sua casa aí, sem preocupar com nada. Antigamente, se você quisesse comer alguma coisa ou fazer alguma coisa, as mães, as avós, tinha que pegar uma farinha, ou fazer um bolo, ou fazer uma pizza, ou antigamente era tudo mais difícil. E hoje em dia, essa sociedade frágil e fraca recebe tudo na mão, Só que é o seguinte, a gente entende que hoje está tudo desse jeito, mas que nem muitas pessoas veem aí, filmes apocalípticos, entendeu? Muitas coisas desse mundo que pode acontecer, entendeu? Igual tivemos aí a pandemia aí, olha para vocês verem aí, ó. É algo que ninguém imaginava, mas tivemos que cortar o contato com tudo e todos, algo que parou a sociedade e quantas pessoas se foram com a pandemia. Então, automaticamente, para as coisas mudar, simplesmente é da noite pro dia, pessoal. Então, aí o que eu penso que eu faço? Eu tenho uma filha de 19 anos, entendeu? E sempre preparei ela para ser uma mulher empoderada. Vamos supor para vocês. Tipo assim, eu tive altos e baixos ao longo da minha vida. Teve dia de nós comer só arroz puro e teve dia de ter uma coisa boa, entendeu? E aí quando não tinha coisa boa, eu tipo trabalhava a mente dela, porque aquilo era uma fase, algo que ia passar e ia melhorar. Mas tem pessoas que nunca passou dificuldade na vida, entendeu? Não sabe o que é passar falta de alguma coisa, entendeu? As pessoas, ela tipo, ganhou tudo de mão beijada e fácil. A mochila da vida deles é mais leve do que alguns, entendeu? E eu penso o seguinte, vamos supor assim, que nem eu me moldo por uma circunstância dessa aqui, tá no lugar no meio do nada, tá ligado? Chovendo, simplesmente com uma lona, entendeu? Sozinho, eu e Deus. O que eu tô forçando a minha mente aqui, tá ligado? A ser um homem, a suportar muito mais coisas que possa tirar o meu chão e ficar mais firme e estabilizado. Então esse que é o modo que eu trabalho a minha mente, entendeu? Por quê? E fora meus outros dons, talentos que ao longo da vida eu passei também, entendeu? Já cozinhei na lenha, tive falta de água, luz cortada, não ter infraestrutura, nem esgoto na casa, tá ligado? Viver com o mínimo mesmo, pessoal, viver com o mínimo, trabalhar no lixão, catar coisa do lixão pra comer, tá ligado? Que coisa embolorada, pedia pão na padaria pra sobreviver, quantas vezes padaria aqui na cidade aqui, ó, vizinhos nossos ali, eu lembro que tinha padaria, dava um saco de pão pra nós. Então aí você tinha que cortar a parte que tava embolorada muitas vezes, fazer uma torrada, fazer uma coisa ou outra, tá ligado? E muitas vezes o pão tava duro, o que você tinha que fazer, mano? O povo passa na manteiga, né? Passava no óleo, para poder, tipo, você poder comer com se alimentar e passar aquela fase ali. Então, eu falo que, tipo, essa sociedade frágil, não só nesse esquisito, entendeu? Ela é uma sociedade medrosa. É uma sociedade medrosa. De tudo e todos eles têm medo, entendeu? Eu trabalho como entregador. E esses dias para trás fui entregar uma pizza num prédio aí e saiu o pai e o filho. Aí na hora que o pai pegou a pizza, o filho ficou para trás para fechar o portão. E nisso o pai foi e a luz do corredor do prédio se apagou. Você precisa ver o drama que aquele menino começou a gritar, a espernear, enquanto o pai não atravessou o corredor, não foi lá, ligou a luz e pegou ele para voltar para onde que tinha. Ele não parou. Fez um escândalo que só Deus. Tem muita gente hoje em dia que não dorme com a luz, só dorme com a luz acesa. Tem muita gente que não consegue ficar sozinho. A maioria das pessoas não consegue ficar sozinho, pessoal. Precisa de uma outra pessoa para estar ali alimentando ela ali, tá ligado? É uma pessoa
fraca emocional, uma pessoa frágil emocional. Mano, depois se der um apocalipse zumbi, cortar a internet, acabar tudo, mano, todo mundo vai morrer. Vai morrer, mano. É poucos que sabem sobreviver e mediante essa situação, essas coisas, mano. Então é pouca gente que sabe sobreviver a essas coisas, entendeu? Então a gente nós pais, temos que amadurecer os nossos filhos, entendeu? Você tem que entender que você muitas vezes tem que dificultar a vida dos seus filhos. E aí, pessoal, achou que tô aumentando. Pra tornar eles fortes, entendeu? Eu perdi minha mãe já vai pra 20 anos. E a partir da morte dela, eu tive que sobreviver com tudo que ela me ensinou e aprendeu. E aí a vida foi me moldando, errei demais. Vou fazer 40 anos esse ano, tá ligado? Podia estar muito melhor, tô numa fase boa, mas eu nunca tive ninguém pra me auxiliar e me orientar. Coitado do meu pai, eu sou o mais velho de 6 irmãos, entendeu? Então ele tem meus irmãos mais novos, que sempre ele tem que estar auxiliando, orientando, e eu já casei muito novo, então eu já tive que assumir responsabilidade desde cedo, pessoal. Então automaticamente pai e mãe não pode ficar facilitando a vida dos seus filhos. Se muitas vezes você tem que deixar ele passar pelo que ele tem que passar, pessoal, molhando tudo aqui, para ele poder amadurecer e ser uma pessoa forte amanhã depois com a sua ausência, entendeu? Então essa sociedade está muito fraca, limitada, entendeu? Devemos trabalhar os nossos jovens, entendeu? Trabalhar a mente deles, entendeu? Para ser pessoas mais empoderadas, criar novos líderes, entendem bem? Novos líderes, pessoas, entendeu? Realmente que pode fazer uma mudança para quem precisa. Porque muitas vezes a gente elegemos e colocamos pessoas, entendeu? No poder que nunca teve uma base fraca. Passou por dificuldade, passou por problema. Então automaticamente aquele líder que tá lá em cima e teve uma base de vou falar, uma mochila da vida mais leve do que o outro, muitas vezes ele não vai pensar naquele que teve a mochila pesada, entendeu? Então a campanha política tá vindo aí, pessoal. Não sou fã de política, já faz 4 eleições que eu não voto, porque tive alguns problemas com as outras, mas não me arrependo um minuto de não ter votado, entendeu? São fracos líderes que colocaram aí no nosso poder, entendeu? É um querendo brigar com o outro, e a nós, classe pobre, que sofre mesmo aí, que passa dificuldade, que leva o Brasil nas costas, viemos sofrendo, vivendo com o mínimo, tá ligado? Tá ligado? Então é coisa que a gente não podemos aceitar mais. Então o que nós temos que fazer? Trabalhar os nossos jovens, trabalhar a mente deles, entendeu? Para eles serem pessoas mais fortes, mais empoderadas, para amanhã depois exigir mais os nossos direitos. E não ser como nós vivemos hoje em dia aí, escravo deles à mercê. Não pode falar nada, porque tudo é problema, é briga. Então, mano, a gente tem que melhorar pessoalmente, poder vocês fazer um curso, estudar, ter uma faculdade, ser uma pessoa amanhã que tem uma palavra firme e de poder que pode ajudar outras pessoas, entendeu? E amanhã a gente cria um ciclo maior de pessoas mais inteligentes, mais conscientes, entendeu? Que podemos mudar o mundo e ter mais direitos e mais, pelo menos, assistência básica, necessidade básica, você tem direito à saúde, entendeu? Hoje em dia você vai aí, ó, eu falo pela saúde nossa, é muito precária, falta remédio nas farmácias, falta remédio, aqui na minha cidade falta muito remédio, hospital lotado, coisa também que eu, defendo, que eu acho que eles deviam ter feito há muito tempo, uma UPA para animal, mas realmente, mano, de graça, tá ligado? Coisa que, o cara fosse ali, a pessoa fosse ali, só comprasse o remédio pro cachorro, igual a gente vai no hospital e faz um tratamento. Eu falo porque eu tive a minha cachorrinha, minhas duas aí, que, faleceu aí, mano. Eu atrasei tudo as minhas contas, eu atrasei tudo as minhas dívidas, mas não deixei de dar assistência pra elas que elas precisavam, entendeu? Mas se eu não tivesse esse dinheiro, elas tinham morrido a míngua lá em casa, sangrando, tá ligado? As mínguas. Então é algo que, eu não quero isso pra mim, eu não quero mais animalzinho, gente, eu não quero, tá ligado? Gosto muito de bichinho, tá ligado? Tem o estopanino lá, que vocês sempre viram, tá nos meus vídeos andando comigo aí, ó. Mas eu não quero animalzinho enquanto eu não tiver uma condição, uma assistência boa pra mim poder pagar um veterinário ou poder pagar um plano pra eles, que amanhã ou depois eles tiver alguma coisa, mano, possa ser recorrido. Então a gente que hoje em dia não tem uma condição boa, não tem dinheiro para pagar um profissional deles, e a maioria deles, vou ser bem sincero, não sei, desses profissionais de veterinário são tudo oportunistas, entendeu? São tudo oportunistas, esperam um momento aí de fragilidade da gente, sabe que o animal é como fosse um filho pra gente aí, ó, e arranca o último da gente.
Então, mas respeito a classe deles. Sei que tem muitos que trabalham com o coração, sim. Mas a maioria só quer arrancar dinheiro da gente, entendeu? E não tá nem aí pro animalzinho, não. Então, pessoal, a chuva tá aumentando. Eu vou dar um jeito aqui na minha vida, entendeu? Então é isso aí, batendo um papo aí sobre essa sociedade fraca aí, entendeu? É uma sociedade limitada, é uma cidade onde a gente devemos trabalhar mais os jovens da gente, entendeu? Para eles poderem ter mais líderes aí, mais gente forte aí, para poder estar lutando por nossos direitos, pessoal. É isso aí, é o Esder Franco aqui direto do Namastê, debaixo da minha barraca, chovendo, mas é nóis. Deus abençoe, tamo junto, namastê. Pessoal, curte meu vídeo, compartilha, tá ligado? Eu sou meio louco mesmo, vocês estão vendo eu no lugar disso aqui, no meio do nada, tá ligado? Mas tem que ter gente louca na vida, tá ligado? Fazer umas coisas loucas pra inspirar outros loucos amanhã ou depois. Isso aqui me deu paz, isso aqui me deu gás pra vida e sei que amanhã ou depois você é uma pessoa totalmente diferente que todo mundo desejou pra mim. É nóis, diretamente do acampamento, namastê, o Esder Franco. Curte, compartilha, é nóis.